Bem, irmãos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos retomar de onde paramos na segunda-feira. Paramos no versículo 20. Segunda-feira nós paramos na metade dessa passagem que fala sobre a audiência de Jesus com Pilatos. Como Lucas descreve a conversa deles dois, nós já vimos também no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, que essa conversa é um pouco mais prolongada. Existem diálogos que Lucas não transcreve. Mas, como nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, vamos tentar, pela graça do Senhor, captar aquilo que nos é dado nesse Evangelho, uma vez que já lemos os outros e já entendemos como Jesus conversa com Pilatos, como Jesus não fala com Herodes. Um ensino precioso para nós, que devemos aprender que o silêncio e o falar são duas coisas que devem ser usadas no momento certo. Existem momentos de falar, existem momentos de calar. E a sabedoria que deve nos direcionar em cada momento específico. Nem sempre o fato de nós termos que dizer algo significa que temos que dizer aquilo no momento que pensamos, ou para as pessoas que pensamos. E aqui nós vemos como Jesus se cala diante de Herodes e Jesus fala com Pilatos. Ambos estão em estado de condenação. Não quero que vocês se enganem em relação a isso. Mas a cobrança de um é diferente da cobrança do outro. Herodes conhecia o que Pilatos não conhecia. As profecias em relação ao Messias. Foi o próprio pai de Pilatos que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, na época que Jesus nasceu, tentando evitar que Jesus crescesse. Herodes. Então Herodes sabia quem era Jesus, sabia qual era a sua missão. Inclusive Herodes ouviu muito a respeito de Jesus pela boca de João Batista, de quem ele gostava de ouvir as pregações. E nós sabemos que a pregação de João era a respeito de Jesus, cada uma delas. Inclusive o testemunho de João é dito que não fez milagre algum, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade, se cumpriu. E aqui agora Jesus está diante de Pilatos. Há um diálogo. A própria mulher de Pilatos havia sido alcançada pela mensagem de Jesus e estava sofrendo por Jesus antes mesmo de Jesus ser condenado e de Jesus sofrer o martírio, né? O flagelo dos chicotes. Ela havia dito para Pilatos: olha, não faça nada contra esse homem, ele é justo, ele é um profeta. Mas Pilatos, como muitos, e o próprio Evangelho de João nos adverte em relação a isso, eles temiam mais as pessoas do que a Deus. Nós corremos esse risco todos os dias, quando nós tomamos determinadas atitudes, porque tememos a repercussão delas na esfera física, não sabendo ou não levando em conta a esfera espiritual. Preciso que a gente entenda que cada atitude nossa vai repercutir na eternidade. Todas as atitudes que tomamos hoje vão repercutir na nossa eternidade. Todos nós viveremos para sempre. Nós somos imortais. A nossa alma é imortal. Mas existem 2 lugares onde se comparecer depois da morte: o céu e o inferno. E nós sabemos que a grande maioria irá para o inferno. E não queremos fazer parte dessa grande maioria. Queremos ter cada vez mais evidenciado na nossa vida que sim, entramos pela porta estreita, sim, andamos pelo caminho apertado, e então temos uma plena convicção em espírito de que estamos indo para a vida eterna em glória. Então aqui Jesus está diante de Pilatos. Eu quero retomar com vocês a partir do versículo 18, relembrando que nós
Já falamos sobre isso, só que eu gosto de começar um pouco antes para que a gente possa pegar o que, como a gente diria, o fio da meada e a gente possa continuar a exposição da nossa pregação que temos, da maneira como temos feito, né, expositivamente, versículo a versículo. Então Jesus está outra vez diante de Pilatos, porque ele já havia estado diante de Pilatos. Pilatos não queria condenar Jesus e enviou ele a Herodes. Herodes também não achou culpa, não quis condenar Jesus, e agora Jesus é de novo trazido à presença de Pilatos. Então é isso que está acontecendo, e tudo isso é muito rápido. Tudo isso está acontecendo nas primeiras horas do dia, porque 9 horas da manhã Jesus já vai estar sendo pregado na cruz. Então é tudo muito rápido. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida é assim. Na nossa vida a gente acorda de manhã achando às vezes que o dia de amanhã será como o dia de hoje, e amanhã de manhã, em 10 minutos, a nossa vida pode ser totalmente mudada por um acontecimento. Então é preciso que a gente esteja alicerçado no Senhor Jesus, porque quando estamos alicerçados no Senhor Jesus, Ele é a nossa fortaleza. E por mais que as circunstâncias mudem repentinamente, Ele é aquele que manda o vento se calar, que manda o mar se acalmar, e eles obedecem. Então nós temos paz naquele que está acima das circunstâncias, que é o nosso Salvador. Mas se nós não estivermos alicerçados em Cristo, sim, corremos esse risco de qualquer circunstância e a nossa vida vai mudar, muitas vezes repentinamente, como nós vemos aqui. Nós precisamos entender como foi rápido isso. Poucas horas atrás, Jesus estava cantando com os seus discípulos na ceia. Então ele vai para o lugar onde eles estavam acostumados a dormir, que era o jardim do Getsemane, e então ele é preso, já é violentado na própria prisão, é julgado à noite no Sinédrio, pela manhã, logo quando o sol raia, há uma audiência só formal no Sinédrio para condená-lo. Logo depois já enviam ele para o pretório onde estava Pilatos, de Pilatos ele vai para Herodes, de Herodes já volta para Pilatos, tudo isso muito rápido. Então durante 3 anos e meio, Jesus esteve com eles fazendo tudo o que devia fazer. Em poucas horas, eles assassinaram o rei da glória. Nós sabemos que tudo isso foi feito de acordo com o propósito eterno de Deus para salvar o seu povo. Mas isso não exime da responsabilidade daqueles que premeditaram a morte de Jesus. Por isso que, como cristãos, precisamos ter sempre em mente que essas duas verdades, elas estão sempre de mãos dadas. Deus é soberano, Deus está no controle de cada acontecimento do universo, mas o homem é responsável por cada uma das suas ações e omissões. Essa é uma verdade cristalina em todas as Escrituras. Infelizmente, alguns cristãos têm dificuldade e sempre querem elevar uma acima da outra ou colocar uma contra a outra. Se Deus é soberano, então eu não tenho culpa em nada do que eu faço. Então, se sou eu que decido o que eu faço, então Deus não é soberano. Todas essas duas versões, elas são mentirosas. Pois que seja o homem sempre mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. E a verdadeira verdade nos ensina que Deus é soberano e que nós somos responsáveis. Por mais difícil que seja para uma mente humana entender isso, nós sabemos que a nossa mente tem dificuldade de compreender isso porque ela está corrompida. Nossa mente foi corrompida no Éden. Então, por isso a dificuldade para nós, mesmo nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos uma dificuldade de compreender determinadas verdades por conta da nossa carne, que influencia na nossa cognição, inclusive, na nossa consciência. Então, devemos estar cada vez mais manuseando bem a palavra de Deus e entendendo que é a palavra de Deus que está certa. Mesmo quando a gente não entende tão bem, mas ela está certa. E a gente deve obedecê-la, porque é na obediência à palavra de Deus que encontramos segurança para a nossa vida. Então, voltando ao nosso texto, ou entrando no nosso texto, melhor, Lucas 23, 18. Toda a multidão, preste atenção, toda a multidão,
Cuidado com a unanimidade. Por mais que a gente tenha que pensar unanimemente na igreja, quando nós vemos pessoas religiosas e pessoas não religiosas pensando da mesma forma, é um sinal de perigo. É o que está acontecendo aqui. Tanto os herodianos quanto os discípulos dos fariseus, eles estavam gritando na mesma voz. Eles se uniram para condenar Jesus. Então a gente tem visto um cenário muito parecido nos nossos dias. Movimentos evangélicos que pensam diferente, que têm confissões de fé diferentes, muitas vezes se unindo por interesses políticos e econômicos. E a gente tem que ter um alerta quando essas coisas acontecem, porque é uma demonstração de que não é a Cristo que eles estão seguindo dessa forma, mas aos seus próprios interesses e dando ouvido ao coração enganoso em vez da voz santa do Espírito. Então, não se engane. Quando o mundo e os evangélicos pensam da mesma forma, quem está errado são os evangélicos. Nós é que devemos pensar diferente, nós é que somos chamados a sair do meio deles. Nós é que somos chamados a ser uma nova criatura. O mundo está seguindo o seu próprio curso. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre esse momento da nossa regeneração, no capítulo 2, e diz que em outro momento, quando não éramos cristãos, quando não havíamos sido alcançados ainda pela graça, seguíamos o curso do mundo. Mas agora não mais. Então, mais uma vez, cuidado com a influência do mundo e cuidado com a influência do mundo de querer nos influenciar no sentido de que existem determinadas verdades e princípios que o mundo e a igreja podem andar de mãos dadas. Não podem. O mundo e a igreja jamais estarão de mãos dadas. Mesmo que superficialmente pareçam estar querendo a mesma coisa, mas a motivação sempre vai ser outra. Por exemplo, quando uma pessoa do mundo ajuda um necessitado, quando um cristão ajuda um necessitado, a ação externa pode parecer igual, mas a motivação do coração é totalmente diferente. O mundo ajuda determinadas pessoas para a glória pessoal. Os cristãos ajudam o próximo porque amam a Deus acima de tudo e amam ao seu próximo como a eles mesmos. E fazem aquela ação para a glória de Cristo e não para a glória deles. A mesma ação, mas a motivação totalmente diferente. E já aprendemos desde o Antigo Testamento, 1 Samuel. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Por isso estejamos atentos. Toda a multidão gritava: fora com este. Este é Jesus, viu? Solta-nos Barrabás. O mundo sempre vai perceber, vai escolher o mal em relação ao bem. Basta a gente olhar, irmãos, para os ídolos da nossa geração. Quem são eles? Jogadores de futebol promíscuos, cantores e cantoras promíscuos, personalidades promíscuas, atores e atrizes promíscuos. São esses que são os ícones do mundo. Pessoas que muitas vezes pervertem gerações, são idolatrados, são quase que endeusados. Então, é a representação de Barrabás. O mundo sempre vai preferir Barrabás. Você apresenta Cristo, mas as pessoas querem Barrabás. Mas Barrabás é um homicida, mas Barrabás é ladrão, ele pode te matar, ele pode te assassinar. Mas eu prefiro ser morto e assassinado, roubado, do que seguir um Jesus que diz para eu carregar uma cruz. O mundo não aceita a mensagem da cruz. Nunca aceitou e jamais aceitará. Para que uma pessoa creia e aceite a mensagem da cruz, ela só fará isso se for regenerada pelo Espírito Santo. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição. Sedição é justamente o crime que estavam tentando acusar Jesus. Sedição é o crime de rebelião, é o crime de revolta. Então Barrabás havia sido acusado justamente de se ajuntar ou se amotinar com pessoas para se rebelar contra o domínio romano. E isso, inclusive, ele havia matado algumas pessoas. Ele é também acusado de homicídio. E as pessoas preferem Barrabás do que Jesus, que nunca
fez mal a ninguém, só fazia o bem. É uma dificuldade que todos nós, enquanto cristãos, temos. Eu creio que é uma realidade de vida de cada um de nós aqui. Principalmente nós, que muitas vezes somos alcançados pela graça, já na fase adulta, nós vemos de maneira muito clara que quando nós tínhamos atitudes ímpias, nós éramos mais aceitos pelos nossos familiares e pelas nossas pessoas próximas do que agora quando nós queremos ter uma atitude cristocêntrica. Nós somos vistos como pessoas muitas vezes fanáticas, fundamentalistas e sempre qualquer adjetivação nesse sentido. As pessoas, elas são muito mais adaptadas a ver você e eu sentados numa mesa de bar, saindo embriagados, do que numa igreja com a Bíblia na mão, nos enchendo do Espírito Santo. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente precisa saber disso. Versículo 20, desejando Pilatos soltar Jesus, perceba, não basta simplesmente desejar seguir Jesus. Você tem que renunciar a tudo, tomar a sua cruz e segui-lo. Determinado homem chegou e disse: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Perceba, ele tinha o quê? Um aparente desejo de seguir a Jesus, mas ele já externaliza que alguma coisa o impedia de fazer aquilo imediatamente. Jesus disse: então você não está pronto. Então você não está apto. Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, vem e segue. Então o chamado de Jesus é sempre um chamado urgente e radical. Jamais podemos dar essa resposta para Jesus amanhã, daqui a pouco. Jesus não aceita. Toda vez que procrastinamos a obediência, isso é desobediência. Não existe obediência tardia. Obediência tardia é desobediência. Fazer a coisa certa na hora errada é tão errado quanto fazer a coisa errada. Então aqui ele diz: desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento acerca de um rei. O nome dele era Amazias. E a Bíblia diz o seguinte a respeito desse rei: ele desejava fazer as coisas que agradavam a Deus, porém não desejava de todo o coração. Jesus nunca aceita metade, e nem 90%, e nem 99% do nosso coração. Ou é 100%, ou não é nada. Então aqui ele diz: cuidado, a atitude de Pilatos é uma atitude que tem sido imitada nos nossos dias e sequer nos apercebemos a quantidade de vezes que ela acontece. Porque nós somos muito permissivos com o erro, quando na verdade nós deveríamos muito mais buscar o caminho de santidade. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam. Por isso não adianta, irmãos, não existem argumentos que a gente possa usar para diminuir a oposição do mundo. O mundo jamais vai aceitar Cristo e a mensagem de Cristo. Então, toda vez que a gente tenta, de alguma forma, unir ou amenizar a seriedade da mensagem do Evangelho para que seja aceita pelo mundo, a gente está fazendo um desserviço a Cristo e um serviço a Satanás. Porque a gente está adulterando o Evangelho e a gente está pregando um caminho errado. As pessoas que seguem um caminho que não é apertado, jamais chegarão ao céu. Por isso que o evangelho, o falso evangelho, é algo tão maligno. Eles fazem com que as pessoas tenham uma falsa expectativa de salvação quando estão completamente condenados. Giovanni retrata isso no seu livro Peregrino muito claramente num personagem que ele deu o nome de ignorância. Porque ele não queria fazer o que devia ser feito. Ele precisava de um certificado para entrar na cidade. Estava escrito isso na palavra.
E ele não tinha, diz que todo mundo da cidade dele também não tinha, e ele andava em direção à cidade celestial sem nenhum tipo de compromisso. Enquanto que cristão, tudo era difícil para ele, dificuldade, oposição, provações internas e externas, esse senhor ignorância vai passando facilmente pelo caminho. E a gente percebe muito isso na igreja hoje. Como determinadas pessoas às vezes olham para mim, às vezes olham para você e dizem: deve ter alguma coisa errada na vida de vocês. Por que o evangelho? Por que é tão difícil para vocês ser cristão? Vocês deviam estar dando glória a Deus, aleluia. Vocês deviam estar contando uns aos outros os ganhos que Jesus Cristo nos dá. Porque esse evangelho sofredor de vocês tem alguma coisa errada. Jesus usou uma coroa de espinhos para que a gente pudesse usar uma coroa de ouro. É o evangelho que é pregado hoje. É o evangelho que muitos desejam ouvir. E a gente sabe que não é a verdade. Mas muitos desejam que seja verdade. Infelizmente, essas pessoas estão enganadas e enganando a muitos. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, versículo 21 do capítulo 23 de Lucas: crucificam, crucificam. Olha que coisa, irmãos. Crucificação é uma pena de morte. Essas pessoas estão dizendo: mata ele, mata ele. A crucificação era uma penalidade conhecida pelo seu sofrimento, que a pessoa agonizava durante horas, algumas vezes dias antes de morrer, por sufocamento, né? Por asfixia. Tinham cãibras e começavam a agonizar. Muitas vezes eles tinham pedaços da sua pele arrancado pelas aves de rapina antes de morrerem. Era uma morte muito dolorosa, perversa. E o Império Romano havia instituído essa forma justamente para atemorizar os povos dominados, para que eles não tivessem nenhum tipo de estímulo a se rebelarem contra o Império Romano. Era uma mensagem do Império Romano: ó, quem não obedecer a gente vai sofrer as consequências. A crucificação representava isso. A gente sabe que a penalidade de morte para o judeu é por apedrejamento. Estevão foi assim que foi morto, mas a crucificação era uma penalidade de morte usada pelos romanos. E Jesus já sabia que era assim que ele seria morto, apesar de que a sua morte foi premeditada não pelos romanos. Pilatos não quer matar Jesus, mas pelos líderes religiosos do seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Essa mensagem é tão atual quanto nos nossos dias. O Evangelho de Cristo é rejeitado pela maioria dos evangélicos. A maioria dos evangélicos não aceita a mensagem da cruz. Não aceita a mensagem de um Cristo sofredor, que nos chama a ser participantes dos seus sofrimentos, para que também sejamos participantes da sua glória. O mundo não aceita esse tipo de mensagem. Ele se coloca contra. A nossa geração tem sido responsável por disseminar não algo novo, mas algo que tem sido disseminado de uma forma nunca antes. Na proporção que tem sido disseminado o falso evangelho nos nossos dias, nunca antes foi. De maneira que a grande maioria das igrejas evangélicas de hoje já abraçaram um evangelho falso. Um evangelho que tem como centro a satisfação humana e não a obediência em relação a Deus por meio do caminho de Cristo. Devemos estar preparados, pois o engano está mais perto de nós do que pensamos. O engano está inclusive dentro de nós. Nosso coração tem uma inclinação para acreditar muito mais na mentira do que na verdade. Crucificam, crucificam. Esse é o grito da multidão. Pessoas que Jesus havia curado, pessoas que Jesus havia expulso demônios, pessoas que Jesus havia pregado, agora estão pedindo a sua crucificação. Então, pela terceira vez, lhes perguntou:
o que mal fez este? Olha, o próprio Pilatos, ele diz, não vejo mal nenhum nele. E o título da nossa mensagem é justamente para nos fazer refletir. Por mais que pareça que não, o mal sempre vence o bem. Perdão, o bem sempre vence o mal. O bem sempre vencerá o mal. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que o fato da gente morrer, o fato da gente perder determinadas coisas, não é derrota. O que está em jogo não é a nossa vida material. O que está em jogo é a nossa vida espiritual. Como a própria palavra nos ensina, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se passamos pelas circunstâncias e mantemos a nossa fé em Cristo inabalável, somos sempre vitoriosos. Mesmo que possamos perder tudo, respeito de familiares, rejeição, perdas materiais, mas se a nossa fé em Cristo está intacta, somos vencedores. Como o apóstolo Paulo fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. É isso que a gente precisa fazer na nossa caminhada. Combater o bom combate, seguir até o final da carreira proposta, guardando a fé. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Muitos momentos pode parecer para mim e para você que Jesus nos esqueceu. Que Jesus não está do nosso lado. Que Jesus não está nos ajudando como poderia. Mas todos esses pensamentos são equivocados. Tudo que Jesus faz é para o nosso bem. Mesmo quando não enxergamos assim. Mesmo quando sofremos. Mesmo quando passamos por circunstâncias que pensávamos que nunca passaríamos antes. E diga Jó. Ele falou exatamente dessa forma. O que eu mais temia me sobreveio. E Jó está declarando, eu nunca imaginei passar pelas coisas que eu estou passando. E ele sabia que ele era de Deus. No ápice do seu sofrimento, ele faz aquela declaração, que é uma declaração tão real para ele quanto deve ser para nós hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó está falando de quem? De Jesus Cristo. 2000 anos, mais de 2000 anos, quando o livro de Jó é escrito, antes de Jesus vir ao mundo, ele já falava sobre ele. O meu Redentor vive e ele um dia se levantará a meu favor. A palavra redenção para o judeu tem um significado muito mais contundente do que para a gente. Porque o Redentor é aquele que paga o preço. Muitas vezes as pessoas eram escravizadas por dívidas. E aí o Redentor era aquele parente próximo que chegava lá e pagava a sua dívida. E então você ficava ligado àquele seu parente mais próximo que pagava a sua dívida e literalmente comprava a sua vida. Então essa é a figura do Redentor. Jó está dizendo, alguém pagou o preço pela minha vida e ele vai vir me buscar. Meu Redentor vive. Essa é a certeza que os cristãos precisam ter. Nós temos informações que Jó não tinha. Informações que saíram dos lábios do nosso Redentor. Eu estarei com vocês até a consumação. Isso tem que nos dar paz. Eu estou com vocês. Onde vocês estão, eu estou no meio de vocês. Isso tem que nos motivar. Isso precisa nos motivar, porque os desafios são muitos. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito que habita em nós é muito mais poderoso do que o Espírito que age no mundo. Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este? Que mal fez este? Percebe, irmãos, que a glória para o Senhor Jesus não é como quando somos acusados porque fizemos algo errado. Por exemplo,
Você estaciona em um lugar proibido e o seu carro é guinchado. Isso já aconteceu comigo. Então isso não é uma perseguição, isso foi um erro meu. Eu estacionei onde não podia. Ninguém me perseguiu, foi uma falta de vigilância minha. Então a perseguição que está falando é quando nós fazemos algo certo e ainda assim as pessoas nos condenam. Um exemplo, Daniel. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque ele orava. Os inimigos de Daniel não encontraram nenhuma forma de condenar Daniel, ou de preparar, ou de acusar Daniel de algo que ele tenha feito de errado. Então eles implementaram um plano para pegar Daniel no que ele fazia de certo, que era orar a Deus. E aí convenceram o rei de que durante determinado tempo só fizessem orações ao rei. E Daniel não fez isso, continuou fazendo o que ele fazia, que era orar ao verdadeiro Deus. E por isso ele foi punido, por fazer o que é certo. Por que você acha que Estevão foi morto? Por fazer o que é certo. Os discípulos apanharam porque fizeram o que é certo. E isso que a Bíblia diz. Muitas vezes temos sido confrontados por conta de equívocos nossos, como vimos em Lamentações, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Então é preciso que a gente sempre esteja analisando o nosso comportamento para que naquilo que ainda fazemos em discordância aos princípios cristãos, a gente possa mudar. A gente possa abandonar o erro e viver uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Então, pela terceira vez lhe perguntaram: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Mais uma vez aqui, Pilatos mostra algo contra ele. Tudo o que está acontecendo aqui, irmãos, coopera contra Pilatos, por mais que na nossa mente possa ser o contrário. Pilatos está defendendo Jesus. Não, Pilatos não está defendendo Jesus. Porque se ele quisesse defender Jesus, ele já tinha soltado Jesus. Então, muitas pessoas às vezes dizem: por que você não vai naquela igreja que é verdadeira? Aí você pergunta: você vai nela? Eu não. Mas você não vai? Está falando para eu ir? Então, muitas vezes a gente tem um comportamento daquela moça, né, do aeroporto, normalmente uma voz feminina, e diz: olhe, quem vai para tal país, embarque pelo portão C. Ela vai viajar para aquele país, mas ela está mandando você ir, tá? Às vezes o comportamento de muitos cristãos é assim. Então a gente tem que ter cuidado para ver se a gente está obedecendo o evangelho que a gente divide com os outros. Para que naquilo que a gente prega, a gente não seja encontrado reprovado. Porque a nossa condenação é dupla quando a gente faz isso. Já disse um pastor do passado: muitos cristãos têm destruído com as suas ações e palavras, com as suas ações, o que construíram com palavras. O apóstolo Paulo, quando fala da importância do evangelismo a Timóteo, ele diz que o evangelismo ele é feito de duas formas: por meio da pregação da palavra e do testemunho. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a ti quanto os que te ouvem. Então a gente precisa estar atento que defender determinados pontos de vista corretos, cristãos, não nos faz cristão. Se a gente não tem carregado a cruz e seguido a Jesus, não somos cristãos. Por mais que a gente defenda alguns princípios, por mais que a gente defenda verdades bíblicas, né, como a eleição, como a regeneração e tantas outras verdades cristalinas da Escritura, se a gente não vive uma vida cristã, uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro dela, nós não estamos melhor do que os ímpios. É o caso de Pilatos. Ele está aqui na condição de advogado de Jesus, defendendo Jesus diante daquela multidão que pedia sua morte. Mas a defesa dele era uma defesa covarde. Covardia
é um pecado que nós não podemos cometer. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. É esse tipo de covardia que a Bíblia se refere. A Bíblia não está falando de timidez, que muitas vezes faz parte da personalidade de uma pessoa. Você é tímido, você ora e Jesus vai te ajudar na sua timidez para que ela não te atrapalhe no seu desenvolver do cristianismo. Mas a covardia é outra coisa. A covardia acontece quando você se vê diante de alguma possível ameaça e você retrocede. É o caso de Pilatos. Ele via a ameaça de que aquela multidão se rebelasse. E ele tinha receio de que ele fosse destituído do cargo de governador pelo imperador. Ele tinha receio, porque aquela região era uma região muito problemática, que tinha várias revoltas. Todos vocês sabem, inclusive, que por conta disso, e Jesus já havia previsto isso 30 anos antes, 40 anos antes, cerca de 40 anos antes, os judeus vão ser totalmente destruídos no ano 70 depois de Cristo, porque fazem mais uma revolta e então um general romano chamado Tito invade e destrói completamente a cidade de Jerusalém, mata e leva os outros vivos cativos, Os judeus fogem e eles só voltam a ser povo de novo, nação de novo, em 1945, ou 6 ou 7, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial. Então é importante que a gente entenda que covardia é pecado. E é um pecado que nos impede de entrar no reino dos céus. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Olha o veredito dele. É um veredito contraditório. É toda vez que a gente tenta satisfazer o mundo e a Deus. Toda vez que a gente pensa que a gente pode satisfazer a carne e o espírito, vai acontecer isso. A gente traz sofrimento a Cristo. Como está escrito na carta aos Efésios, não entristeceis o Espírito Santo. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente toma uma atitude na tentativa de agradar forças que estão em oposição, o bem e o mal. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, que comunhão tem luz e trevas? Então não pode. Não, mas a gente pode achar um ponto de equilíbrio, a gente pode achar um cristianismo equilibrado, como a nossa geração tem se tornado boa em fazer isso. Um cristianismo que usa muito mais de psicologia do que de Bíblia, para estimular os cristãos à fé. Que usa muito mais o mundo como referência do que Cristo. E Pilatos, então, ele diz aqui, eu vou satisfazer vocês dois. Eu não quero condenar Jesus, mas já que vocês querem que ele sofra, então eu vou castigá-lo. Por isso que Jesus vai para a cruz quase que desfalecendo. Ele vai para a cruz sem conseguir sequer carregar a cruz durante todo o percurso, porque ele havia apanhado muito. Porque a tentativa de Pilatos foi justamente isso. Façam ele sofrer, para que os judeus vejam ele bem debilitado e aí se fiquem satisfeitos de ver ele sofrendo. Mas não é isso que o mundo quer. O mundo não quer uma igreja que sofre. O mundo quer uma igreja morta. Então não adianta. Nossas tentativas de tentar agradar os nossos entes queridos e pessoas que conhecemos no mundo serão todas frustradas. Elas só vão entristecer a Cristo e aumentar ainda mais a oposição. Porque toda vez que a gente diminui a nossa fé, a gente aumenta o poder das forças das trevas contra nós. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Não aceite a justiça do mundo, porque ela é injusta. Quando eu estou falando não aceite, irmãos, eu não estou incentivando ninguém aqui a se rebelar contra as autoridades constituídas. O que eu estou mostrando para vocês é que a justiça do mundo nunca será justa. Por quê? Porque a justiça do mundo é sempre parcial. Ela é feita por homens e mulheres
pecadores, passíveis de erro, e que na sua grande maioria estão sempre influenciados por interesses pessoais. Então a nossa justiça, ela só será satisfeita em Cristo. É só em Cristo que nós encontramos justiça. É só em Cristo que nós encontramos segurança de que o justo juízo triunfará no dia específico. Nem antes, nem depois. No dia específico. Como Paulo explica aos nossos irmãos da Tessalônica, que tiveram dificuldade com isso. Nós estamos sofrendo, é o que Paulo diz, mas chegará um dia que aqueles que nos fazem sofrer, sofrerão. E nós estaremos em uma alegria com o nosso Salvador. Nós já sabemos o final da história, portanto deveríamos estar seguros. Versículo 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. É isso, irmão. O mundo não se satisfaz com o seu e com o meu sofrimento, por mais que ele se alegre com isso. Mas o mundo quer a nossa morte, quer o nosso silêncio. Como no caso de Jeremias, as pessoas queriam silenciá-lo, e a única forma era o quê? A morte. Então, quando as pessoas querem silenciar, elas matam. É isso que o mundo quer fazer com você e comigo. Quando não nos matar fisicamente, mas matar espiritualmente, que é muito mais danoso. Pois aquele que é morto espiritualmente, ele deixa de ser um servo de Cristo e passa a ser um servo de Satanás. O perigo da apostasia que sempre circunda a igreja. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor, preste atenção nesse verbo, e o seu clamor prevaleceu. O clamor do mundo sempre vai prevalecer, irmãos. O mundo sempre irá ser guiado pelo clamor da multidão. Aí você diz, mas pastor, não são os ricos que de fato dominam? São. Mas eles dominam justamente por influenciarem a multidão. Na nossa geração, nós vemos isso de maneira muito cristalina. Os poderosos, hoje na nossa geração, são principalmente aqueles que são detentores dos meios de comunicação. Por que você acha que o homem mais rico do mundo, quer dizer que agora diz que é o segundo, né? Comprou o Twitter? Por que você acha que os políticos que estão na política há 20, 30, aqui na Bahia é um exemplo disso, 20, 30 anos, famílias, né, que já têm uma história na política, estão há tanto tempo, a maioria delas é detentora de direitos de emissoras de televisão. Hoje a gente vê a influência daqueles que têm as mídias sociais. Então você consegue pegar um pequeno grupo de pessoas que vai influenciar um grande grupo de pessoas, como o caso do Sinédrio. 72 homens, 70 homens, mais sumo sacerdote. No caso, tinham 2 sumos sacerdotes, não era para acontecer assim, né? Mas tinham Anás e Caifás, e eles conseguiram influenciar todo o povo. Então, cuidado, irmãos. Às vezes a gente pensa, não é assim que está acontecendo. É a voz do povo que está prevalecendo. Não é. É a voz da multidão que está prevalecendo, porque está sendo influenciada pelas forças espirituais do mal que estão por detrás. Não se engane. Está de maneira muito clara na sua Bíblia, na minha Bíblia, em 2 Coríntios 4:4, que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e ele faz isso por meio da influência. Por meio da influência, ele convence as pessoas de que Cristo é o inimigo e de que o mundo é o nosso aliado. E as pessoas então gritam nessa mesma voz nos nossos dias, rejeitando a cruz e abraçando os prazeres do mundo. Quando nós já lemos em 1 de João, não ameis o mundo e nem nada do que nele existe, nada do que nele existe, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
E o clamor da multidão prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Percebe, irmãos? Como tem sido a mesma narrativa de grande parte dos evangélicos. Essas pessoas, elas defendem, entre aspas, o Cristo e o seu evangelho até determinado ponto. Quando a oposição cresce, quando de alguma forma a oposição se avoluma e parece que o mundo inteiro, é como eu já ouvi de algumas pessoas, talvez vocês tenham ouvido também. Então quer dizer que é só sua igreja que está certa? Todas as outras estão erradas? Não. Quem está certo é a Bíblia. Agora, se você ler a Bíblia, você vai ver que a maioria está errada. Mas as pessoas vão sempre dizer isso. A maioria das igrejas se uniu para fazer política, então, portanto, isso deve estar certo, porque a maioria está fazendo isso. A maioria dos pastores pediram voto na campanha eleitoral, não foi para um político específico. Então, isso está certo? Porque a maioria fez isso, está certo? Mas foi o que a maioria fez. A maioria das igrejas fala da importância de você, de eu, de sermos bem-sucedidos no mundo, para que então o evangelho seja crido. A Bíblia ensina isso? Não. Mas a maioria ensina. Você tem que buscar ter uma vida próspera. Você tem que buscar ter uma vida de sucesso, de ganhar dinheiro, de ganhar fama, porque uma vez que você se torne famoso e gerado, empoderado, você vai ter mais capacidade de influenciar as pessoas para o mal, para o bem. A gente não influencia as pessoas para o bem dessa forma. A gente influencia as pessoas para o bem quando elas olham para nós e veem Cristo. Um Cristo que morreu na cruz. Um Cristo que viveu como carpinteiro. Um Cristo que foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos de Nazaré. Um Cristo que foi visto como louco pelos seus familiares. Um Cristo que foi desacreditado pelos seus próprios irmãos. Não está no Evangelho de João capítulo 7. Um Cristo que foi abandonado pelos seus amigos mais íntimos na sua prisão. Esse é o Cristo que a gente prega. Esse é o Cristo que o mundo não aceita. E nunca vai aceitar. Por isso ele sempre vai pedir que eu e você nos calemos, para que a multidão de falsos profetas grite as suas abominações. Não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. E levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Por isso que a gente tem visto um movimento evangélico completamente de costas para Cristo. Um movimento evangélico que se envergonha da cruz. Nós aqui já fomos, inclusive, difamados e agredidos verbalmente porque tem uma cruz atrás, do corpo, por assim dizer. Não, isso daqui é coisa de igreja católica. Não, a cruz não é da igreja católica, não. A cruz é de Cristo. E daqueles que são discípulos de Cristo. Porque não foi só Cristo que carregou a cruz. Ele disse que nós, como seus discípulos, deveríamos também carregar a nossa. O apóstolo Paulo, quando levou o evangelho, disse que o evangelho que ele pregava era a mensagem de Cristo e este crucificado. Mas hoje, no movimento evangélico, a cruz, ela vem para muitos cristãos como sinal de agouro. Porque a maioria dos cristãos usam Cristo e o evangelho que eles dizem conhecer como trampolim. E não como um caminho apertado que nos leva à salvação. Por isso que há tantos Pilatos disfarçados de crentes. Muitos. Que dizem que a mensagem de Jesus é correta, que dizem que Jesus não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário, é uma pessoa justa, mas que não estão dispostas a morrer por ele.
Quando a mensagem de Cristo diz que todo aquele que tentar salvar a sua vida, foi o que Pilatos fez aqui. Mas todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, acha lá. Então, irmãos, é preciso que a gente pese as nossas ações, é preciso que a gente reflita bastante aquilo que tem norteado a nossa vida. Porque, irmãos, para a gente fazer coisas que desagradam a Deus, a gente não precisa nem pensar. Para a gente fazer o que desagrada a Deus, é só a gente agir em conformidade ao coração. Não sei se você já viu, né? Algumas interações dizem assim: diga o que lhe vem à mente. Toda vez que você fizer isso, diga o que faz o seu coração. Faça o que o seu coração mandar. É fácil desobedecer ao Senhor. É como você deixar um terreno abandonado. Daqui a alguns meses você volta. O que é que vai ter lá? Árvores frutíferas? Não, ervas daninhas. Porque ervas daninhas não precisam ser plantadas, elas crescem. Em qualquer lugar, qualquer tempo. Mas árvores frutíferas precisam, além de ser plantadas, encontrarem um bom solo e serem cuidadas. Porque você pode plantar, como eu já plantei. Minhas filhas eram pequenas, eu comprei um pezinho de maracujá. Nem sabia que maracujá era trepadeira, né? A mulher disse, ó, compre essa solo, tem um negócio de solo vegetal, um solo específico, né? Uma terra específica. Planta essas 2 sementinhas, vai dar. A gente espera até hoje. Esse maracujá, não deu. Então, mas a erva daninha não. A erva daninha, ela cresce sem a gente fazer nada, sem o nosso coração. Se você não tomar cuidado do seu coração, se você passar essa semana, hoje é sexta, né? A gente se encontrar na próxima sexta, se Deus não nos levar antes, a gente se encontrar na próxima sexta e você não fizer nada, o seu coração vai estar todo imundo. Porque você deveria estar cuidando do seu coração hoje, amanhã, depois, todos os dias a erva daninha cresce e precisa ser podada. Todos os dias a gente precisa carregar a nossa cruz e viver pelo Espírito. E para fazer isso, vai arder, vai doer, vai incomodar. A gente vai sentir, a carne vai sentir dor, o Espírito vai se alegrar. Por isso que eu comecei hoje orando que a gente tivesse mais, a começar de mim, essa alegria no Espírito, que é a nossa proteção. Mas jamais uma satisfação na carne. A gente não sai do culto feliz com a nossa vida. A gente sai do culto muito triste, porque não estamos ainda onde deveria. Eu estou falando para verdadeiros crentes. Por mais santo que você tenha buscado ser essa semana, se você tem se santificado, você tem visto que ainda falta muito. Por isso que o limpo é aquele que limpa-se mais ainda. E aí você já foi mais limpo e tem convicção de que precisa ser limpo muito mais. Então a gente sai com esse sentimento. Mas a gente também sai com o sentimento de alegria no Espírito. De que a salvação do Senhor nos alcança. Nossa satisfação está nele, somente nele. Então não é possível um cristão estar satisfeito com as coisas do mundo. Mas nós que já ressuscitamos com Cristo, buscamos e nos satisfazemos com as coisas do alto. Por isso esse paradoxo. O cristão está muito triste e na sua tristeza reside a sua alegria. Não é o que Paulo fala justamente em 2 Coríntios? Eu percebi que a graça de Deus se manifestava em meio às minhas tristezas e sofrimentos. Por isso eu me gloriarei nas minhas próprias fraquezas. Então é esse paradoxo que precisa estar bem enraizado na nossa mente para que a gente não se veja inclinado a influências diabólicas, que foi justamente essa a tentação de que Jesus sofreu no deserto. Foi o que o diabo falou para Jesus: não precisa de cruz. Eu te dou todos os reinos.
Você não quer ser rei? Você não veio para ser rei? Eu, diabo, te dou. Basta que você me adore. E o Senhor Jesus disse, não, para trás de mim, Satanás. Adorarás somente ao Senhor e somente a Ele prestarás conta. Esse convite tem sido feito e muitas pessoas aceitam esse convite porque Satanás se traveste de anjo de luz. No deserto, Jesus sabia quem era Satanás, mas muitos cristãos têm confundido Satanás com o mensageiro de luz. A palavra anjo significa mensageiro, magnelos. Então muitas pessoas acreditam que aqueles que falam coisas boas de se ouvir, por mais que seja contrário à Bíblia, devem ser ouvidos e seguidos. Não, não devem. Todo aquele que traga uma outra mensagem que vá além do que foi dito, que seja anátema, ainda que seja um anjo de luz, vindo do céu, seja anátema. Sabemos em quem temos crido, irmãos, e devemos professar isso todos os dias por meio das nossas ações. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Sempre vai acontecer isso quando você não está disposto a viver e morrer por Cristo. Entenda uma coisa, quando o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5,8 que Satanás vive ao derredor, é isso. É uma continuidade da ação do maligno. Então assim, às vezes a gente pensa, essa semana o inimigo me tentou muito. Aí passa uma semana e a gente diz, mas eu acho que essa semana foi mais tranquilo. Não foi. Ele provavelmente tentou você caiu e nem percebeu. Porque Satanás, ele nunca vai deixar de tentar atrapalhar os planos de Deus para nós. Ele vai disfarçar bênção de maldição e maldição de bênção. A estratégia do maligno é justamente perverter as verdades eternas, tirando elas de lugar, usando versículos sem contexto, usando verdades desassociadas dos seus locais em que estão inseridas, para que as pessoas então achem que estão seguindo a Deus, quando na verdade estão seguindo o anticristo. É por isso que a gente lê lá em Apocalipse, qual é a imagem do falso profeta? Ele tem uma aparência de cordeiro, mas ele fala como um dragão. Por isso que Paulo já advertia, muito antes de Apocalipse ser escrito, cuidado. Os mensageiros de Satanás se travestem de ministros de justiça. Eles parecem mais justos e mais corretos, e mais dignos de ser ouvidos e seguidos. Cuidado, muito cuidado. O próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, que foi escrito por Marcos, no capítulo 14, ele usa várias vezes a expressão acautelai-vos, que significa estejam de olhos abertos. Se você for para o original, no grego, a expressão ela dá uma ideia de ênfase, no sentido de que não pisque o olho. Não é simplesmente esteja de olho aberto, nem pisque, porque se você piscar, você é enganado. É como, eu não sei se os irmãos já viram, um joguinho que as pessoas faziam na antiguidade, não sei se fazem hoje ainda, botavam uma bolinha e 3 copos, ou 3 xícaras, né? Aí fazia assim com a mão, uma pessoa bem ágil, né? Faz assim com a mão, aí fica perguntando, onde está a bolinha? Aí dificilmente a pessoa acerta. Às vezes ele tira a bolinha, não está nem no lugar, você nem viu. Ele fingiu que botou a bolinha, mas não botou. Então a ideia é, nem pisque. Porque se você piscar, ele te engana. Se você piscar, ele te passa para trás e você nem percebe. Então, aqui Pilatos, mais uma vez, mostra que ele está seguindo o curso deste mundo. Que o príncipe deste século cegou o entendimento também de Pilatos. Que achou que deveria temer mais a multidão
do que as consequências de condenar o Filho de Deus. Por isso devemos ter todo o cuidado. Antes da gente... Eu já estou concluindo, irmãos. Falta apenas um versículo. Mas eu gostaria de convidar vocês a capítulo 3 de Atos. Porque Pedro fala sobre isso. Pedro fala sobre como os líderes condenaram Jesus. Atos capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, olha, perceba, ele está apontando para todos os judeus. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Está dizendo toda a nação, porque lá, nesse momento que a gente está lendo aqui em Lucas 23, está todo mundo em uma só voz dizendo o quê? Crucifica. Agora Pedro está dizendo, lembram-se do que vocês fizeram? Por quê? Porque a gente é muito rápido em esquecer o mal que praticamos. E em se vitimar com as consequências dele. Ah, porque eu estou passando por isso. Pô, você não lembra o que você plantou? Não é isso que a gente aprendeu em Lamentações? De que se queixa o homem? A gente às vezes faz uma coisa e se esquece que ela foi feita. Por quê? Porque a consequência não vem logo. Mas é importante que a gente entenda que o que plantou, colhe. Por isso, cuidado. Devemos ter muito cuidado com aquilo que plantamos. Vós, porém, negastes o santo e o justo, versículo 14 do capítulo 3 de Atos, e pediste que vos concedessem um homicida, Barrabás, como a gente viu. Meu Deus! O santo, o justo, mata-o. E o homicida, solta ele. Ele não fez nada demais, ele só matou. Não é assim a gente? A gente se identifica muito mais com os ímpios da rua do que com os santos da casa de Deus. Os santos da casa de Deus, se algum irmão nosso falha, hipócrita, fariseu. Porque um irmão muitas vezes falhou. Como vai falhar? Porque na caminhada cristã não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. A gente é muito mais apto a dizer isso. Hipócrita! Eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita! E o ímpio está lá, cheio de pecado, indo para o carnaval, indo para uma festa, beber. Ô Senhor, protege ele. Senhor, pega o irmão lá da igreja, Machado da Matança. E o ímpio que está fazendo coisa errada, ô Senhor, ele está fazendo umas falcatruas nos negócios, mas não deixe que a polícia descubra, não. A gente tem uma identidade muito maior com quem faz o mal do que com aqueles que estão buscando fazer o bem. Isso está errado, irmãos. Por isso que Jesus diz em Mateus 25, como tratarem os seus pequeninos irmãos. Ele está falando da igreja, ele não está falando do mundo. É assim que eu me sinto tratado por vocês. Então, seu irmão falhou, corrija-o com o espírito de brandura. Ele continua na igreja, há esperança. Ele saiu, vamos orar. Ah, não vai lá atrás? Não, atrás a gente não vai. Porque a pessoa saiu com suas próprias pernas, tem que voltar com suas próprias pernas. Mas erra aquele que pensa que orar é só orar. Às vezes a pessoa olha e diz assim, mas a gente só vai orar? Quando uma pessoa diz isso é porque não entendeu o que é oração. Oração é a arma mais poderosa do crente. Por isso que quando a gente ora, a gente usa o quê? A palavra de Deus. Muitas vezes a espada do Espírito é usada no momento de oração, onde combatemos com Satanás na nossa mente, no nosso coração, e clamamos, intercedemos por irmãos e irmãs, por entes queridos, diante de Cristo, no momento de oração. A pessoa saiu da igreja, a pessoa se afastou dos caminhos do Senhor, a gente ora. Vou dar um exemplo clássico da Bíblia, irmão. A parábola do filho pródigo. O pai foi buscar o filho? Foi. Então ele não amava. Tanto amava que quando ele voltou, como foi que foi tratado? Com tanto amor que o filho mais velho não compreendeu. Mas era preciso que aquele que estava morto
voltasse a viver. Era preciso que aquele que estava cego voltasse a enxergar. Então é preciso que a gente entenda. Tem momentos em que a gente vai agir e tem momentos que a gente vai orar. E a gente só vai agir depois de orar e orar muito. Mas tem momentos que a gente vai orar. Não é só orar. A gente vai orar porque orar é a arma específica para aquele combate específico. Precisamos entender, como cristãos maduros, que não são as nossas emoções que nos governam e nem nos guiam, mas é o Espírito, que faz isso principalmente por meio da palavra. Mais uma vez, só para que a gente possa concluir aqui no capítulo 3 e concluir a exposição de hoje. Dessarte, matastes o autor da vida. Olha que expressão forte, irmão. Por isso que muitos romanos e gregos não conseguiam entender. Para nós até é difícil de entender, para uma mente como a nossa, né, helenizada, influenciada pela filosofia grega. Então, como assim? Ele é o autor da vida e ele foi morto? Porque nessa frase está o princípio que a gente sempre tem relembrado a respeito do Cristo. Ele precisava ser 100% homem e 100% Deus. Como 100% Deus, ele é o autor da vida. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Mas como 100%, como 100% Deus, é o autor da vida. Mas como 100% homem, ele morreu. Ele sofreu. Ele ficou quase que desfalecido com as suas pancadas, não conseguiram carregar o peso da cruz. Tendo que ser ajudado por um homem chamado Simão Cirineu, que é alcançado pela graça, não só ele, toda a sua família. É muito bonita a história desse homem. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e fala que a esposa desse Simão Cirineu era como uma mãe para ele. Olha que coisa, irmão. Ele passou alguns instantes com Jesus sem trocar palavras. Mas aqueles instantes debaixo da cruz salvaram aquele homem. Que num primeiro momento até achou ruim. Ele não queria carregar a cruz. Aparece pra gente, né? Mas a graça é maior do que a nossa resistência. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que já somos testemunhas. Pela fé, o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis sim. A fé vem por meio de Jesus. A fé vem por meio de Jesus. A fé vem por meio de Jesus. Jesus. E Ele deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Então é importante, irmãos, que a gente entenda. Jesus morreu para que a gente pudesse viver. Jesus sofreu para que a gente pudesse sofrer. Não como condenação, mas como privilégio. Nos deu a graça não somente de crer, mas também de sofrer por amor a Ele. Antes de Cristo, ou sem Cristo, os sofrimentos são apenas sinal de condenação. Com Cristo, os sofrimentos do tempo presente estão redundando em uma glória que vai muito além de qualquer recompensa que a gente possa imaginar. Concluindo o nosso texto, irmãos, Lucas 23, 25, soltou aquele que estava encarcerado. Quem era? O homicida, Barrabás, como a gente viu lá em Atos capítulo 3. O povo pediu. E Pilatos, então, se acovardou e deu mais ouvido ao povo do que a Deus. Soltou o que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles. Eu quero fazer uma pergunta muito direta que a gente tem feito com Jesus. Que a gente tem feito com Jesus nas nossas vidas. A gente viu aqui hoje, não adianta se
professar evangélico. Eu creio que todos nós aqui nos professamos evangélicos, até as crianças. Perguntarem para elas, né? Eles são o quê na escola? Eu evangélico, eu sou cristão. Muitos de nós sabemos transmitir algumas verdades da Bíblia. Podemos sentar do lado de alguém e dizer: como você não crê? Jesus é um Salvador, Ele morreu pelos nossos pecados. Mas a gente pode fazer isso, irmãos, em tempos onde não há perseguição. Quando a perseguição vem, quando a oposição cresce, a gente tem a tendência de se calar e se acovardar. Por isso é que a gente precisa decidir agora. Como no Monte Carmelo, quando Elias, guiado por Deus, sobe ao monte, desafia os profetas de Baal e faz um questionamento a todo o povo: até quando cocheareis entre dois caminhos? Essa fala de Elias é uma fala que deve ser dita no meio dos evangélicos praticamente todos os dias. Até quando? A gente vai dizer que é crente e vai fechar os olhos, ou vai lavar as mãos diante de toda a maldade que tem crescido ao nosso redor e a gente não tem coragem de guerrear, de combater o bom combate da fé. Por isso que eu quero te dizer, irmãos, de maneira muito enfática: não se engane com a aparente prosperidade das forças das trevas. Elas vão perder. Na verdade, elas já estão perdendo. Elas já estão derrotadas no mundo espiritual. Nós, como cristãos, não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, alertando a eles: a perseguição existe, ela vai aumentar, mas não se engane, Jesus sempre nos conduz em triunfo. Um cristão do passado, que foi martirizado, quando ele estava diante do seu algoz, várias ameaças foram feitas, e ele disse: olha, na verdade não foi nenhum homem, foi uma mulher, esqueci o nome dela, a história cristã conta. Ela olhou para o seu algoz, né, para o seu opositor, e ela disse, acho que o nome dela era Esperança: se você me matar, eu venço. Se você não me matar, eu venço também. Mas ela disse o seguinte: se você não me matar, eu venço. Mas se você me matar, eu venço mais ainda. Olha como deixa confuso, né? Quando um cristão sabe quem ele é, ele se torna a arma mais poderosa do mundo à disposição de Deus. Por isso que Satanás quer que você e eu jamais conheçamos de verdade a nossa identidade. Tantos de nós temos dúvidas. Como Satanás tentou plantar essa dúvida no coração de Jesus inutilmente. Como foi que ele chegou até Jesus? Se tu és mesmo filho de Deus, é assim que ele chega até a gente. Tentando plantar essa semente de dúvida. Mas quando nós temos convicção da nossa identidade cristã, quando temos convicção de que somos filhos de Deus, herdeiros de todas as suas promessas, nos tornamos aptos para guerrear e triunfar em cada batalha no mundo espiritual. Como cristão, precisamos estar convictos disso. Se a gente continuar a viver, Cristo vence. Se a gente morrer para a glória de Cristo, Cristo vence mais ainda. Então, não se permita ser amedrontado pelas circunstâncias. Não deixe que o saldo bancário, não deixe que o exame de saúde, não deixe que problemas interpessoais faça com que você se mova do lugar que Cristo te colocou. Mas saiba que aquele que te chamou, aquele que me chamou, é poderoso para fazer muito
mais do que pedimos ou pensamos, segundo a força que eficazmente opera em nós. Você entende isso? Essa força opera em nós. E o inimigo sabe disso. E muitas vezes a gente se esquece disso. Por isso que em Tiago é dito: quem foge da batalha é o inimigo, não somos nós. O inimigo se levanta contra nós, mas nós nos sujeitamos a Deus. Resistimos ao maligno e ele fugirá de nós. Quem se acovarda e foge é o diabo, não nós. Jamais. Sabemos em quem temos crido e que essa verdade fique cada vez mais estampada nas nossas ações, palavras. Que tudo que a gente faça e fale seja uma evidência clara de que somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, e que o poder infinito de Deus, preste atenção nisso, o poder infinito de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo não consegue transmitir com tanta precisão, então ele diz o seguinte: Cristo em nós, a esperança da glória. Então que a gente possa se lembrar, que eu possa me lembrar, porque eu estou precisando muito, que as circunstâncias não são maiores que o nosso Deus. E nós somos e sempre seremos mais do que vencedores por meio daqueles que nos chamou, por meio daquele que nos chamou. Obrigado, Senhor Jesus, por essa verdade bendita que salvou e salva tantos e tantos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes diante das circunstâncias que muitas vezes se agigantam, mas que diante de qualquer gigante temos a postura de Davi. Eu vou contra você, Golias, não na minha força, mas na força do Senhor dos Exércitos. Que seja também essa nossa postura. Jamais tenhamos autoconfiança, mas tenhamos confiança e fé naquele que do alto nos fortalece, nos salva, nos guarda e nos guia. Senhor Jesus, nós chamamos. Aperfeiçoa-nos, Senhor, por meio desse amor. E nos ajuda a viver uma vida de intensa alegria no Espírito, demonstrando por meio dessa alegria incomparável de que sabemos quem somos e para onde estamos indo. Que o nosso coração, que já está no céu, aguarda a nossa chegada dentro em breve. E então, unidos contigo para sempre, usufruiremos de uma alegria e de uma felicidade inimaginável para nós, enquanto criaturas limitadas aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos sempre guiados pelas tuas santas e maravilhosas promessas, e que jamais venhamos a nos amedrontar ou nos sentir ameaçados pelas faces escabrosas do mundo e do príncipe deste mundo, que tentam nos aterrorizar de toda maneira ou nos seduzir de muitas formas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a combater o bom combate da fé. Estamos sempre ao teu lado, usufruindo da tua bendita companhia, que é a segurança da nossa esperança. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saudem-se mutuamente com um cumprimento santo. E eu vou dizer, e que os irmãos pensem e digam: Jesus está no controle. Essa é a nossa esperança.